Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje a gente tem uma aula excepcional, é uma aula que é fora do nosso padrão. Essa aula estava prevista para ser presencial, mas por questões técnicas estamos aqui nesse encontro online. A gente não está com todos os alunos aqui, então mais um motivo para essa aula estar sendo gravada, né? A fim de não prejudicar ninguém, né? A gente vai fazer o seguinte: eu vou abordar os primeiros slides dessa aula, que é uma das aulas em que eu vou aplicar o conhecimento que a gente vem trabalhando nas últimas 2 semanas, né? E na aula de avaliação nutricional, que a gente vai seguir como um ato contínuo, que é um termo bonito para logo em seguida, a gente vai trabalhar só com a planilha, vou revisar a planilha e vou criar uma situação e a gente vai debater sobre essa situação, tá? Então, como vocês podem ver em tela, a gente hoje vai falar sobre o estado alimentado. O que é isso, estado alimentado? Ou seja, é a situação em que você já se alimentou, já ocorreu a alimentação, tá? E vamos conversar sobre o efeito da alimentação sobre a saúde, de um modo geral, e também sobre o desempenho físico. A proposta inicial é que a gente tenha essa aula, primeira, falando sobre carboidratos, depois uma aula falando sobre proteínas, depois uma aula falando sobre lipídios, tá? Então, eu vou trabalhar dessa maneira, eu vou segregar carboidratos, lipídios e proteínas, na verdade, carboidratos, proteínas e lipídios, e vou aplicar em diferentes situações. Então, com isso, a gente vai fazendo ligação com todo o conhecimento que a gente já obteve nas últimas 2 semanas e até mesmo em outras disciplinas, tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito que a gente precisa entender bem é o conceito de carboidratos simples e carboidratos complexos. Quando eu falo carboidrato simples, eu estou falando de um carboidrato que é um monossacarídeo ou um disacarídeo, como vocês podem ver em tela. O que é um monossacarídeo? O monossacarídeo ele apresenta somente uma unidade de açúcar, uma unidade de sacarídeo, uma unidade de carboidrato. Quando eu falo uma unidade de açúcar, eu não estou falando da sucralose, aquele açúcar branco. Estou usando o termo de açúcar no sentido de carboidrato, tá? Um disacarídeo significa que eu tenho uma dupla. Podem ser 2 moléculas de glicose, que é a maltose, como vocês estão vendo em tela. Pode ser a galactose, vou botar o pointer aqui, ó. Glicose mais galactose, que vai ser a lactose. Pode ser também a glicose mais frutose, que a gente tem a sacarose. Então, esses são os disacarídeos, né? Os principais disacarídeos que a gente encontra na dieta, né? Mas primeiro vamos falar dos monossacarídeos. Os monossacarídeos a gente tem glicose, frutose e galactose. Ah, Sérgio, mas a gente nas últimas aulas só tem falado de glicose. A frutose e a galactose são relevantes também? São. Porém, na prática, frutose e galactose acabam em algum momento ou virando glicose ou entrando na glicólise. E dessa maneira seguindo um trajeto que é igualzinho da glicose. Então, a glicose ela é muito estudada, ela é muito relatada nos livros, mas frutose e galactose, apesar da sua relevância, acaba entrando junto com os conhecimentos da glicose, porque ambas podem se tornar glicose ou entrar na glicólise, tá? Bom, importante para a gente aqui. Quando a gente fala sobre carboidratos simples, Sérgio, carboidratos simples. O carboidrato simples é um carboidrato em que a digestão e a absorção ela é muito rápida. No caso de monossacarídeos, então, eu não preciso nem digerir, eles já estão prontos para serem absorvidos. Então, notem que interessante. Se eu pegar, por exemplo, um alimento rico em glicose, a quantidade de glicose que vai para o sangue, ela é praticamente toda e muito rápida. Aí, nesse momento, você deve estar pensando assim, Sérgio, então significa que isso é ruim. Isso é ruim porque vai chegar muita energia, vai chegar energia rapidamente, e a gente já viu que se chegar muita glicose, essa glicose vira ácido graxo, e aí o sujeito pode ganhar muito peso, ficar obeso. Quando eu penso na população como um todo, isso é verdade. Mas existem situações
em que ter muita glicose ou que essa glicose chegue rapidamente é importante. Antes de eu perguntar exemplos dessa situação, primeiro vamos pensar em quais alimentos podem conter glicose. Glicose nessa forma, não é glicose associada a outros elementos, só glicose. Me digam, algum alimento que só contenha glicose ou que contenha glicose solta. Pode até conter outros carboidratos, mas contém glicose solta ali nessa forma de monossacarídeo. E aí, sugestões? Pensem aí, vai. O arroz branco Sérgio? O arroz branco tem bastante carboidrato, depois de digerido ele vai resultar numa boa quantidade de glicose para o sangue, mas ele não tem glicose solta. Vai lá, vai lá. Um refrigerante? O refrigerante, Débora, pode sim conter glicose solta. Como é que eu vou saber disso? Eu vou lá no rótulo e vejo se ela tem na composição xarope de milho ou glicose, ou xarope de glicose. São vários leite termos. Condensado? O leite condensado tem bastante sacarose, glicose solta não. Tá? O refrigerante pode ter, e produtos industrializados podem conter sim glicose solta. Por exemplo, biscoito. Né? Um biscoito recheado. O biscoito recheado pode conter ali xarope de glicose, xarope de milho. Na verdade, é uma grande quantidade de glicose solta. A indústria alimentícia usa muito isso. Vocês já viram, por exemplo, tem um produto no mercado que se chama Caro. Vou até abrir aqui o Google, que essa é a vantagem da gente estar online. Eu posso pegar... aquela imitação de mel? Aquela imitação de mel, isso. Aquela imitação de mel. Deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui. Aquela imitação de mel, aquele produto ali, está em tela aqui para vocês, aquilo dali é glicose. E tem um sabor muito doce, as pessoas naturalmente gostam bastante. Aquilo dali é glicose, simplesmente isso. Ele é basicamente glicose na sua composição. Tá? Vou botar aqui. A gente tem outros produtos como xarope de milho. Aqui, ó. E esse produto, o pessoal da culinária que gosta de fazer coberturas, doces, tem gente que utiliza isso em sorvete também. Isso daqui, que é chamado de glucose, glucose de milho ou xarope de glucose. Tem vários nomes comerciais, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui glucose de milho também. Isso daqui dá brilho, dá um sabor doce intenso no alimento. Então, esses produtos... Faz maçã do amor, né? Oi? Fala um pouquinho mais alto que eu não te... Usa muito para fazer maçã do amor. Maçã do amor, exatamente. Então, esses produtos são produtos que são digeridos e absorvidos com muita facilidade. Todos os produtos à base de xarope de milho, xarope de glicose, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria são produtos que a população até mesmo reconhece como produtos que, abre aspas, engordam. Esse engordam por quê? Engordam porque a quantidade de glicose ali não só é alta, mas também ela não precisa ser digerida e ela é absorvida rapidamente. O que significa isso? Significa que vai provocar uma grande liberação de insulina, que vai provocar muito estímulo de formação de ácidos graxos e o acúmulo desses ácidos graxos entre glicerídeos nos adipócitos. Tá? Então, de fato, os carboidratos simples, principalmente monossacarídeos, né? Eu vou voltar aqui para a apresentação, são carboidratos que vão auxiliar bastante na recuperação de reservas e na ampliação dessas reservas. Então, se você não tem o interesse de aumentar essas reservas, esse tipo de produto realmente vai levar à obesidade. Mas a gente pode pensar em situações em que o fornecimento de energia rápida e sem custos metabólicos para absorção é interessante. Vamos pensar numa situação aqui. Imagina uma criança que está desnutrida ou uma criança que está com uma diarreia.
Tá? Qual é a recomendação padrão? A recomendação padrão é a gente entrar com o repositor hidroeletrolítico, principalmente aqueles que são à base de glicose, cloreto de sódio e água. Né? O repositor hidroeletrolítico para atividade física também tem glicose. E a gente tem interesse nesse repositor hidroeletrolítico à base de glicose, por quê? Porque essa glicose vai ser absorvida rapidamente. Pensa numa maratona. O sujeito está tomando um Gatorade, um Powerade, Marathon ou qualquer outra substância. Tá? Lembrando que eu não tenho patrocínio. Se alguma dessas empresas quiser me patrocinar para eu falar sobre os produtos em aula, a gente pode sentar para conversar. Tá? Vamos lá. E esses produtos, eles vão ser oferecidos durante a atividade física para aumentar a captação de água e eletrólitos e de glicose e de energia. Então, eu preciso absorver rápido. Por isso que é mais interessante utilizar carboidratos simples na sua composição, como, por exemplo, a glicose. Aí, nesse momento, você vai me perguntar assim, Sérgio, mas se eu produzir um repositor hidroeletrolítico à base de açúcar, a base de sucralose, vai ter um efeito rápido de digestão e absorção? Sim. Um pouquinho abaixo do que só a glicose, mas sim, vai ter um efeito bem rápido. Então, os disacarídeos também podem ser utilizados como fontes de carboidratos de rápida digestão e absorção. Por enquanto, alguma pergunta? Tudo bem? Para mim, tudo bem. Tá. Tudo bem. Então, vamos lá. Se o meu interesse é provocar uma absorção rápida, porque eu quero recuperar logo o estado nutricional desse indivíduo ou prevenir alguma perda, carboidratos simples são ótimas opções. Aí você vai falar assim, Sérgio, tá, mas a lactose talvez não seja uma opção muito interessante. Por quê? E aí entra uma questão interessante. Provavelmente alguns alunos aqui, algumas pessoas que estão assistindo a aula, até você que está assistindo essa gravação, talvez tenha intolerância à lactose ou conhece alguém que tem intolerância à lactose. E por que isso acontece? Então, vamos fazer o nosso parênteses aqui e explicar um pouco da dinâmica da digestão e absorção da lactose. Provavelmente vocês já viram um pouco disso lá em fisiologia, mas eu gosto de falar mesmo assim, porque aí a gente fica com conhecimento bastante padronizado. Então, vamos lá. Vou criar aqui para vocês, tá, um esqueminha do DNA. Então, ó, vocês estão vendo em tela aí, ó? Aqui, vou colocar até em preto. Esse aqui é o DNA. Estou pegando um trecho do DNA. Tá? Talvez vale a pena até colocar sem... Não, assim tá bom. Tenho aqui um trecho do DNA. Essa parte em azul que eu vou colocar aqui. Tá todo mundo visualizando bem o que eu estou desenhando aqui? Sim. Essa parte que eu estou colocando aqui em azul é onde tem o gene da lactose. Da verdade, da lactase. Gene lactase. Então, como eu tenho certeza que vocês lembram, para expressar um gene, eu preciso, primeiro, abrir essa dupla hélice, encaixar a RNA polimerase. A RNA polimerase, ao transcorrer aquela região, ela vai produzindo um filamento de RNA mensageiro. RNA mensageiro que, depois de pronto, sai do núcleo, vai para o citoplasma, encontra com o ribossomo, seja no retículo endoplasmático rugoso ou em ribossomos que estão soltos. O domínio leve do ribossomo se encaixa nesse RNA mensageiro, depois vem o domínio pesado, e a gente tem o ribossomo se deslocando ao longo do RNA, ou seja, lendo os códons e encaixando aminoácidos em sequência, aminoácidos esses que são trazidos pelo RNA transportador. Então, o RNA transportador ele vai especificamente, como o nome diz, transportar algum aminoácido. Se for o aminoácido correto, identificado pelo encaixe de códon e anticódon, a gente vai ter esse aminoácido sendo ligado com uma ligação peptídica ao aminoácido anterior, até que toda a proteína seja produzida.
Ô, Sérgio, legal, você acabou de me explicar como é que é a síntese proteica. O que isso tem a ver com essa questão da lactase? Para você digerir a lactose que está passando lá no seu intestino, você precisa produzir enzima. Para produzir a enzima, você precisa ler o gene, ler a informação que está lá no DNA. Você precisa que a RNA polimerase, vou criar uma RNA polimerase bonita aqui para gente. Eu preciso que a RNA polimerase, vou botar ela aqui em vermelho, eu preciso que a RNA polimerase se ligue nesse DNA. E essa RNA polimerase ela vai se ligar onde? Ela vai se ligar numa região que a gente chama de região promotora. Quando a RNA polimerase se liga aqui, ela vai caminhar para a esquerda, o trajeto natural dela é se deslocar lendo esse DNA e produzindo o RNA mensageiro. Então, o caminho dela é esse aqui. Tá? Vou até tirar essa figura do fundo aqui para não atrapalhar a gente. Depois eu boto ela de volta. Então, esse é o caminho esperado pela RNA polimerase. Ela se encaixa na região promotora e vai se deslocando ao longo desse filamento, tá? Desse filamento de DNA. Então, a gente tem aqui a região de ligação, que é a região promotora. Região promotora. Então, RNA vai se ligar. Vou tirar o fundo aqui, que o fundo está me atrapalhando. RNA polimerase vai se ligar aqui e vai correr para o lado. E esse é o processo normal. Só que pode existir a presença de uma proteína que a gente chama de proteína repressora. A proteína repressora, vou colocar ela em verde aqui. Proteína repressora, ela vai fazer o quê? Ela vai, como o nome diz, impedir, reprimir, dificultar a ligação da RNA polimerase. Por quê? Ela se liga aqui na região promotora, impedindo a ligação da RNA polimerase. Então, não vai ter como eu produzir a enzima, porque eu não vou conseguir ler o gene. Se eu não ler o gene, eu não consigo produzir a enzima. Se eu não conseguir produzir a enzima, essa lactose vai ficar disponível lá no lume intestinal, atraindo água, provocando uma diarreia osmótica e todos os sinais clínicos característicos dessa intolerância à lactose. Então, o paciente chega para a gente, fala que está com distensão abdominal, está com cólica, está com fezes líquidas e até uma diarreia. Tá? Bom, conforme a gente vai ficando mais velho, um processo natural é o aumento dessas proteínas repressoras, dificultando a ligação da RNA polimerase. O que acontece quando você é novo? Quando você é novo, proteína repressora sai, RNA polimerase se liga e o gene é lido. Naturalmente, conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais difícil remover essa proteína repressora. Então, o que vai acontecer? Conforme os indivíduos vão ficando mais velhos, aumenta a chance dele ter intolerância à lactose. Aí você vai pensar assim, Sérgio, mas por que isso? A nossa espécie deu mancada nesse momento com essa característica. Eu vou te dizer que na evolução da nossa espécie, a gente não estava preparado para continuar consumindo leite mesmo na vida adulta. Momento em que eu falo lá do homem primitivo. Imagina um homem primitivo lá na caça e coleta, andando seminu pelo mato, catando ali
catando frutinhas, correndo atrás dos animais para poder predar. Com sorte, o homem primitivo pegava um gnu, pegava um alce, né? Pegava um veado que estava correndo ali para conseguir se alimentar. Já as crianças, os bebês, estavam ali em amamentação o tempo todo. A amamentação naquela época era mais longa do que hoje. Hoje, por uma série de questões sociais, as mulheres amamentam por um período de tempo que às vezes é só de 4 meses, 3 meses, por mais que a gente estimule. O pessoal da enfermagem, então, faz um trabalho brilhante no puerpério sobre o incentivo à amamentação, sobre o incentivo à amamentação exclusiva, né? Porém, a nossa dinâmica social faz com que a amamentação exclusiva reduza 4 meses, 5 meses, 6 meses, mas vem a alimentação com leite de outros animais, normalmente a vaca, né? Então, a gente tem como única espécie no planeta o consumo de leite, mesmo depois da vida adulta, mesmo depois do desmame, né? Então, o nosso corpo não evoluiu com características biológicas para garantir uma adequada digestão do carboidrato do leite, que no caso é a lactose, né? Então, por isso que essa proteína repressora ela vai se tornando cada vez mais presente e mais difícil de remover da região promotora, porque o homem primitivo não precisava ficar expressando a lactase, a enzima. Por quê? Porque não entrava em contato com a lactose. Já a gente entra em contato ao longo da vida. Tem pessoas que tomam, inclusive, uma grande quantidade de leite, independente da idade. Tá? Dúvidas? Perguntas? Então, eu faço a pergunta. Sérgio, mas espera aí. Então, significa que a minha avó, que está com intolerância à lactose, ela não tem um problema genético, ela só tem essa expressão modificada. Então, isso é uma característica epigenética, não é a mudança do DNA, mas sim a mudança de como esse DNA está sendo expresso. E essa característica ela pode até ser passada para outras gerações, mas ela pode ser modulada. Aqui entra a nutrigenômica. Nome bonito para dizer o seguinte: como que nutrientes podem influenciar na expressão gênica. Tá? Esse é o nosso primeiro contato, é um exemplo bem simples, muito bem descrito na literatura, de como nutrientes podem influenciar na expressão gênica. O que acontece se você fica recorrentemente sendo apresentado à lactose? Você está, na prática, treinando essa remoção da proteína repressora. Então, é possível você melhorar a sensibilidade do paciente à lactose. Como? Oferecendo mais lactose. Ah, Sérgio, mas como é que isso vai funcionar? Vou falar do meu exemplo. Eu tenho intolerância à lactose. Tenho intolerância à lactose desde os 12 anos, 13 anos de idade. Como é que funciona isso? Eu consigo tolerar bem cerca de 50, até uns 80, às vezes 100 ml de leite. Então, isso significa que eu consigo consumir preparações à base de leite, mas que não tem uma grande quantidade de leite, como, por exemplo, um bolo. Bolo leva leite? Leva. Eu consigo consumir? Consigo. Chocolate ao leite? Consigo consumir? Consigo. Não é um alimento que eu curto muito, mas consigo consumir. Agora, se eu pegar um copo de leite, independente de estar com achocolatado, puro ou com qualquer outra coisa, eu vou ter distensão abdominal, cólica e alguns episódios de fezes aquosas ali, bem líquidas. Tá? Por que isso? Porque eu não consigo produzir a quantidade de lactase necessária para encarar uma quantidade de lactose elevada. Se eu consumir o leite sem lactose, ou melhor, o leite cuja lactose foi previamente digerido pela ação de lactase sintética, eu posso tomar 100, 200, 300 ml de leite que eu não vou ter problema algum. Tá? Se eu quiser aumentar a quantidade de leite que eu tolero, é só eu ir aumentando gradativamente a minha exposição à lactose. Eventualmente, vou ter algum sinal clínico, mas conforme o tempo vai passando, a tendência é que eu melhore essa minha capacidade de remover as proteínas repressoras e, com isso, expressar o gene para a lactase. Só que dá muito trabalho. Tem o risco de ter diarreia, distensão abdominal, flatos, cólica e tudo mais.
Então, é possível modular? É fácil? Não. Para alguns indivíduos vai ser interessante essa modulação. Por exemplo, alguém que dependa muito de leite. Eu não tomo leite, mas eu consumo uma série de derivados, por exemplo, iogurte, talvez você já tenha me visto aí tomando aí uma grande quantidade de iogurte, queijos e tudo mais. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Aí você vai me falar assim, Sérgio, mas eu tenho um tio, tenho um amigo do meu pai, que ele já está meio coroa, e ele toma uma grande quantidade de leite, consegue digerir isso super bem, não tem problema nenhum. Pode ser que para ele esteja entrando em ação um outro elemento que é que eu vou inserir aqui agora. Esse outro elemento é a proteína ativadora. Tudo bem, meu amor. A proteína ativadora, ela funciona da seguinte maneira. Vou botar aqui, ó. Proteína ativadora. Observe o formato dessa imagem que eu criei aqui. A imagem não está me ajudando, isso sim. Então tá aqui, ó. Proteína ativadora. O que que ela faz? Ela auxilia na ligação da RNA polimerase à região promotora. Sabe o que que ela faz? Ela acelera esse processo de expressão gênica. Então, notem que falar de expressão gênica não significa ter ou não ter expressão. Significa não ter, ter pouco, ter a expressão ou ter muito da expressão desse gene. E lembrando que a gente tem o DNA em pares. Então, pode ser que o gene que veio do meu pai está defeituoso, mas o gene que está lá no cromossomo que o oriundo da minha mãe está bem. O que vai acontecer? Vou produzir uma quantidade desse gene, vou produzir uma quantidade, desculpa, do gene não, da enzima menor do que se eu tivesse os dois cromossomos com os genes intactos. Né? Na maioria das vezes, quando a gente vê um problema com a lactose, o indivíduo ele não tem um problema genético, mas sim um problema na expressão do gene. Agora, quando a gente fala de alergia ao leite, que é uma questão que normalmente gera um pouco de confusão, a gente tem uma situação diferente. Por quê? Se essa criança, se esse bebê, ao consumir o leite materno, tem diarreia, só tem diarreia, muita cólica e muita diarreia. Pode ser alergia ao leite? Pode. Pode ser intolerância à lactose? Pode. E aí, uma conduta é pegar esse leite, não oferecer o leite materno e oferecer o leite de vaca ou leite de outras espécies, leite de cabra e por aí vai. Se a mudança do tipo de leite resolveu o problema, é porque a questão não é intolerância à lactose. Porque a lactose que você produz, você que é mãe, a lactose que está lá na vaca, a lactose que está na gata que está amamentando ou em qualquer outra espécie de mamífero, a molécula é idêntica. Já as proteínas do leite sofrem variações de acordo com a espécie. Então, você pode ter uma hipersensibilidade, um nome bonito para essa alergia, ao leite de vaca, mas não ter uma hipersensibilidade ao leite de cabra. Tá? A hipersensibilidade ao leite humano é muito menos frequente do que a hipersensibilidade ao leite de vaca. Então, normalmente, quando aparece algum problema assim de alergia, comumente é ao leite de vaca e não ao leite materno. Tá? Tudo bem essa diferenciação? Conhecer bem o diagnóstico faz toda a diferença na hora da intervenção. Então, você faz o teste de hipersensibilidade cutânea para saber se é alergia ou não. Porque se você pegar a lactose e esfregar na pele, não vai ter nenhuma reação. Então, se tiver reação com a proteína do leite, você já matou a alergia ao leite. Vou passar para alguma fórmula que não seja de vaca ou que tenha as proteínas modificadas para não gerar hipersensibilidade. Né? Agora, se for
um problema não de alergia, mas sim de intolerância à lactose, eu busco leite isento ou reduzido com baixo teor de lactose, que é aquele que foi adicionado de lactase. Na vida adulta, tem pessoas que consomem comprimidos da enzima lactase, antes do consumo de um alimento à base de leite, conseguem fazer a digestão normalmente. Tudo bem? Perguntas? Tudo bem. Tudo. Professor, esse teste de tolerância, né, à lactose, é a gente que faz, nós nutricionistas? Então, a gente pode fazer o teste a partir da exposição aos alimentos, testando com um alimento. Então, você vai, por tentativa e erro, introduz um alimento, vê qual é a resposta clínica, retira, introduz outro e assim vai. Tá? O teste de hipersensibilidade cutânea não é a gente que faz, quem faz é o médico. Aí você solicita, ele vai lá e faz o teste. Você solicita, ou melhor dizendo, você encaminha o paciente para o alergista e ele vai voltar já com o diagnóstico. No final das contas, facilita muito a vida. Já veio com diagnóstico? Ótimo. Já sei o que eu vou fazer. Tá ok? Eu vou falar de outra coisa, que eu não ia falar sobre isso, mas já que você deu a brecha, tem uma galera da nutrição que está aplicando teste de alergia alimentar no consultório. Tá? Isso daí ainda não foi regulamentado, não foi completamente regulamentado. Tá? Então, eu recomendo que, por enquanto, vocês não façam esse teste. Inclusive, é vendido como autoteste. A pessoa pode comprar na internet e fazer sozinha para saber qual é o tipo de alergia que ela tem. Tá? A gente ainda carece de uma regulamentação para realizar esse tipo de teste, então eu recomendo que vocês não façam. Eu não faço, não aplico esses testes. A mesma coisa, o teste, o scanning genético. Tá? Tem vendendo aí na internet, a pessoa vem com um cotonetezinho, vai lá, passa na mucosa boca, coloca dentro do Eppendorf e manda de volta para a empresa faz análise. Isso daí não é de responsabilidade do nutricionista, tá? Esse tipo de testes. Tá? Então, recomendo que vocês não façam. Tá? O paciente pode fazer sozinho? Livre-arbítrio dele, mas a gente não deve realizar, tá? Por enquanto. Depois o conselho vai mudando as regulamentações, então é bom estar antenado quanto a isso também. Ok? Foi? Ok. Oi. Vamos lá, vamos voltar então para a nossa imagem original. Bom, como vocês podem ver, a gente tem também carboidratos que são carboidratos complexos. O que é um carboidrato complexo? O carboidrato complexo é um carboidrato que apresenta mais do que 3 unidades de monossacarídeos. Então, de 3 a 10 unidades, a gente tem o oligosacarídeo, acima de 10 unidades, a gente tem o polissacarídeo. De importância para a gente, até porque eu não quero aprofundar muito nessa aula especial nossa, a gente tem duas coisas, tem a fibra alimentar e tem o amido. Destaco o amido porque o amido é um grande polímero de glicose, só contém glicose. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns tipos e o grau de complexidade disso. Tá? Já a fibra alimentar, normalmente ela é a base de glicose e a questão especial aqui é que ela não é digerida. Não por nós. A gente não consegue digerir a fibra alimentar. Porém, bactérias que colonizam o nosso intestino, então a nossa microbiota intestinal, algumas dessas bactérias conseguem fazer a digestão. Quando existe um desequilíbrio de microbiota intestinal, a digestão acontece só em uma etapa. Como resultado, a gente pode, por exemplo, ter a presença de ácidos graxos de cadeia curta sendo produzidos a partir da fibra alimentar. Ou seja, algo que não forneceria energia para você, agora vai fornecer porque as bactérias intestinais vão pegar essa fibra, vão digerir, vão utilizar no seu metabolismo e vão colocar no meio, ou seja, no nosso intestino, na nossa luz intestinal, esses ácidos graxos de cadeia curta que a gente vai absorver e aproveitar
eles da mesma forma que a gordura. Aí você vai falar assim, Sérgio, que doideira que você está falando agora. Você está me dizendo que se eu tiver um desequilíbrio de microbiota intestinal, eu posso estar aproveitando energia de fibra alimentar que normalmente não deveria ser aproveitada? Sim. Isso pode, inclusive, levar à obesidade, ou contribuir, ser um dos fatores que contribua para a obesidade. E aí você vê um paciente obeso com uma dieta rica em fibra, com a sua microbiota toda desequilibrada, e a gente tem um nome bonito para isso que se chama disbiose, e essa disbiose leva ele a digerir a fibra e obter, não ele, a microbiota intestinal, digerir a fibra e fornecer para ele ácidos graxos de cadeia curta. Aí você vai falar assim, Sérgio, então significa que eu consigo obter energia a partir de fibra? Mais ou menos, porque se você tem uma microbiota equilibrada, existe uma segunda fase de metabolismo ali nessa região que vai fazer o seguinte, vai pegar esse ácido graxo de cadeia curta e vai produzir uma substância que se chama butirato. Butirato é o cara para quem curte a nutrição intestinal e toda essa questão de microbiota, porque é uma substância que vai ativar o gene P53, favorecendo que células que passaram por mutação entrem em apoptose, vai estimular uma melhora de resposta imunológica local, aumento de fluxo sanguíneo local, nutrição do enterócito, então o enterócito vai digerir e absorver com mais eficiência outros elementos. Tá? Esse é o momento que vocês fazem perguntas, porque eu falei rápido demais, vocês vão falar assim, Sérgio, não entendi, me explica isso de novo. Vai. Professor, não entendi, explica de novo. Eu falei? Sabe o que significa isso? Que eu estou ficando experiente nesse lance de dar aula. Vamos lá. Pensa comigo. Você consumiu fibra. Tá aqui, ó. Então, estou vendo a minha imagem na câmera? Tá aqui a fibra. Para quebrar a fibra, para digerir, eu preciso de uma enzima específica que eu não tenho. Eu não tenho essa enzima que separa aqui, que quebra a fibra. Mas bactérias do intestino podem fazer isso. Aí o que acontece? Se eu tenho somente alguns tipos de bactérias, elas vão separar isso daqui, vão pegar esse pedacinho que elas quebraram da fibra e vão utilizar no seu metabolismo. Vão utilizar para a sua nutrição, para a nutrição própria da bactéria. E aí, como produto, ou seja, como excreta, como algo que não presta para elas, elas vão jogar para o intestino ácido graxo. Ácido graxo pequenininho, ácido graxo de cadeia curta. E a gente vai lá e absorve esse ácido graxo de cadeia curta. O que vai acontecer? A gente recebeu energia a partir de ácido graxo que não foi ingerido. Eu ingeri fibra, mas bactérias no intestino modificaram essas fibras, metabolizaram e me ofereceram ácido graxo, com toda a energia que tem esse ácido graxo. Se eu tenho outros tipos de bactéria também, essas outras bactérias vão fazer um metabolismo de segunda etapa, que significa o quê? Vão pegar, por exemplo, esse ácido graxo de cadeia curta e vão produzir uma outra substância que é extremamente benéfica. Por isso que é importante você cuidar bem da sua microbiota intestinal. Aí você vai me perguntar, como que eu vou cuidar da minha microbiota intestinal? Primeiro, consumindo bactérias saudáveis, bactérias boas para a gente. Onde a gente encontra isso na dieta? Alimentos fermentados. Exemplos de Lactobacilos. Os lactobacilos vivos, tinha até propaganda com os bichinhos lá e tal. Então, leite fermentado, ótima opção. O que mais? Eu estou ouvindo... Ô, Sérgio, Hein, Sérgio? A desparasitação... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. A desparasitação também facilita, né? Sim, ajuda. Ajuda. Tá? Mas, em relação à dieta, onde a gente encontra alimentos que vão melhorar essa minha microbiota? Leite fermentado, alimentos fermentados de um modo geral. Leite fermentado, chucrute, picles de diversas naturezas, não só o de pepino. E tem um que vocês vão falar assim, Sérgio, mentira. Já tomou alguma bebida fermentada, meu caro amigo?
Ele vai falar, sim, já tomei cerveja. Aí você vai falar assim, cerveja melhora a minha microbiota intestinal? Melhora. Só que, eu sei que tem uma galera aqui nessa turma que gosta de uma cerveja. Você precisava desse motivo. Se você consome uma quantidade muito grande de cerveja, você está consumindo uma quantidade muito grande de álcool. O que o álcool faz com os nossos micro-organismos? Mata o nosso micro-organismo. Tanto é que você pega ali o álcool 70 e tal, passa na mão, passa nas superfícies. Por quê? Porque ele é bactericida. Então, o consumo de cerveja, e, por exemplo, cerveja sem álcool vai ter o mesmo efeito, vai melhorar a microbiota. Porém, se você consome muito, você mata essas bactérias porque vai ter muito álcool passando por ali. Tá? Então, Débora, eu sei que você queria um estímulo extra aí, além dos diversos que já existem. É o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio. Tá aí. Tá? Tem outros alimentos que não contêm as bactérias, mas que vão nutrir essas bactérias. Por exemplo, banana, cebola, alho, isso tudo vai ajudar aí. E as próprias fibras. E fibras também vão ajudar a nutrir essas bactérias. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Ô, Dúvidas? Sérgio, Oi. me escuta, então. Então quer dizer que se a gente tratar da microbiota direitinho lá, tomar sempre lá os fermentozinhos lá, os lactobacilos, a enzima funciona e só libera a fibra, não libera o ácido graxo, é isso? Não, ela libera o ácido graxo, só que esse ácido graxo vai ser utilizado por outras bactérias e a gente não vai conseguir absorvê-los. Ah, entendi. Perfeito. Entendeu? Então, eu estou colocando, estou criando, estou cultivando, vamos falar assim, estou cultivando bactérias que vão me proteger e vão trazer efeitos benéficos com o seu metabolismo. Perfeito. Tá? Tem outros fatores que não são dietéticos que melhoram o microbiota, como controle de estresse. Então, a galera que gosta de fazer uma meditação aí, ficar zen lá na praia. Meditação ajuda. Prática regular de atividade física, o consumo de medicamentos de uma forma bem prescrita e bem criteriosa. Por exemplo, tem gente que toma antibiótico, estou com dor de garganta, nem vai para o atendimento e já toma ali o pouquinho de amoxicilina que sobrou na geladeira. O que vai acontecer? A microbiota vai embora e às vezes nem vai resolver o problema, porque talvez o problema não seja resolvido com o antibiótico. Então, o consumo prudente de antibióticos também vai ajudar bastante. Tá ok? Ainda cria resistência, né, o remédio. Sim, ainda tem a questão de resistência também. Tá? Então, ó, tomou antibióticos, principalmente aqueles de largo espectro. O que você faz? Vai lá no nutricionista, que ele vai te prescrever, via farmácia de manipulação, as cepas mais adequadas para repor essa microbiota que está danificada. Né? Isso aí vocês vão ver daqui a 2 ou 3 períodos. Tá? Calma que esse momento vai chegar lá. Ansiosa. Prescrição de fitoterápicos. Tá? Se eu parar para falar nisso, a gente vai varar a madrugada aqui. Tá? Bom, posso mudar de slide? Posso seguir? Vamos lá. Então, observem aqui. Na imagem, a gente consegue visualizar... A gente consegue visualizar aqui 3 tipos de polissacarídeos. A gente tem amilose, amilopectina e glicogênio. Aí você vai falar assim, Sérgio, glicogênio é um polissacarídeo? Claro! Por que claro? Porque é a forma como a gente acumula glicose no nosso corpo. A gente vai associando as moléculas de glicose e vai formando essa imagem que vocês estão vendo em tela, essa estrutura totalmente ramificada e até um pouco esférica, digamos assim. Tá? Só que na dieta isso não é relevante, porque quando você mata um animal, as células vão consumindo seu glicogênio, a menos que você faça o consumo do alimento muito fresco. Sabe a galera que vai pescar? Pega o peixe, mata, já bota ali para assar e come?
Então, ali tem glicogênio. Agora, essa carne que a gente consome no mercado, que a gente compra no mercado e consome, o glicogênio já foi embora há muito tempo. Tanto é que, se você olhar numa tabela de composição dos alimentos, ela não vai conter carboidratos. Ali, as carnes não vão conter carboidrato. Agora, um animal que foi recém-abatido, ele ainda possui glicogênio na sua carne. Tá? Mas sua estrutura é complexa. Notem que tem várias ramificações. A amilose, ela é toda linear, ó, toda retinha. Só tem um tipo de ligação, que é a ligação alfa-1,4, ou seja, uma ligação entre o primeiro carbono de uma molécula de glicose com o quarto carbono da outra molécula. Já na amilopectina, a gente tem ligações alfa-1,4 e alfa-1,6. Se tiver ligação beta, a gente não consegue digerir. Então, por exemplo, celulose tem ligação beta, a gente não digere. Tá? Tudo bem isso daqui? Isso impacta diretamente na velocidade de digestão e absorção, fazendo com que o índice glicêmico do amido, por exemplo, da amilose, seja mais alto do que de um carboidrato que está cheio de ramificações, porque a enzima vai ter mais dificuldade de ação e, portanto, a digestão vai ocorrer de forma mais lenta. Tudo bem esse conceito? Sim. Então, vamos lá. Vou pular vários slides aqui e vou direto no gráfico do índice glicêmico. Porque esses outros slides são conteúdos novos e aí eu vou deixar para falar com vocês na próxima semana. Tá? Bom, então, uma refeição pode ter médio, alto ou baixo índice glicêmico. Vou colocar o slide aqui com as 3 combinadas. Não. Olha que interessante. Aqui no gráfico eu tenho a faixa normal de glicemia, uma faixa aí que está até muito bondosa, porque está indo até 110, né? Então de 70 a 110 miligramas por decilitro. E eu tenho 3 situações baseadas em índice glicêmico diferente. Alto índice glicêmico é aquilo que é digerido e absorvido rapidamente. Baixo índice glicêmico é que é digerido e absorvido de forma lenta. Vamos primeiro analisar o gráfico. Ó. Alto índice glicêmico, quantidade de glicose sobe rapidamente no sangue e depois cai também rapidamente. Aí você vai falar, Sérgio, por que cai rapidamente? Bom, a glicose ela vai ser digerida e absorvida com muita facilidade. Né? Essa fonte de carboidrato vai ser digerida e absorvida com muita facilidade. Essa glicose vai para o sangue rapidamente. Se a glicemia sobe muito, eu tenho uma intensa liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. Resultado, a glicemia vai cair rápido porque tem muita insulina sendo liberada. Estou falando de um indivíduo saudável, não estou falando de diabetes aqui. Agora, se eu ofereço uma refeição de baixo índice glicêmico, essa glicemia sobe vagarosamente, depois cai vagarosamente. Por quê? A quantidade de insulina que foi liberada foi menor e foi liberada gradualmente conforme essa glicemia subir. Ah, Sérgio, então significa que no gráfico verde o paciente vai voltar a ter fome com cerca de 3 horas, 3 horas e meia? Sim. Porque enquanto a sua glicemia estiver mais alta do que a usual, e aqui nesse gráfico o usual é 90, eu não vou ter fome. Agora, quando começa a chegar próximo da glicemia de 90, a gente já começa a entrar num estado catabólico, começar a mobilizar reservas e aí a fome vem. Agora, no gráfico vermelho, esse momento aparece bem antes, com cerca de 1h20, 1h30. O que significa isso? Significa que 2 indivíduos consumiram exatamente a mesma quantidade de carboidrato, mas com uma qualidade diferente. O resultado metabólico vai ser bem diferente. O indivíduo que consumiu alto índice glicêmico, ele vai ter uma hipoglicemia de rebote e uma fome precoce, mesmo consumindo a mesma quantidade de energia que um outro sujeito que fez uma refeição de baixo índice glicêmico, cuja glicemia subiu lentamente e reduziu lentamente. Ele vai ter fome depois de 3 horas, mais ou menos. Legal isso, não é? A partir daí já dá para a gente pensar em refeições, alimentos que são mais apropriados para cada tipo de situação. Se eu preciso recuperar a reserva de glicogênio rapidamente, como por exemplo no pós-treino, é ótimo esse alto índice glicêmico. Agora, se eu quero fazer uma dieta, uma baixa oferta de energia, que o paciente tenha menos fome ao longo do dia,
a melhor opção é baixo índice glicêmico. Então, eu vou trabalhar com isso na minha prescrição para conseguir obter o resultado mais adequado de acordo com os objetivos do paciente, de acordo com os objetivos que a gente acordou. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Eu não posso progredir mais, senão já vou entrar em informações novas. Tá ok? Perguntas? Professor, o que seria esse médio índice glicêmico? São refeições que contêm ou um mix, um blend ali de diferentes tipos de carboidrato, né? Ou carboidratos que têm uma velocidade de digestão e absorção intermediária, que é na metade do caminho. Uma coisa que afeta o índice glicêmico é a presença de fibras. Então, se eu coloco muita fibra na dieta, eu vou reduzir a velocidade de digestão e absorção desse carboidrato. Então, uma refeição de médio índice glicêmico pode ser uma refeição que contém carboidratos de alto índice glicêmico, como o arroz branco, que a Kelly estava citando antes, mas que contém uma grande quantidade de fibras e isso reduziu o seu índice glicêmico. Tudo bem, Dandara? Tudo bem. Foi? Turma, perguntas? Foi.